Arthur Petri e Thiago Carvalho estão ainda aí protagonizando aí uma treta que já vem de algum tempo já, tá? Thiago Carvalho está processando o Arthur Petri devido ao fim da parceria deles, tá? E o Petri resolveu então, né, dar algumas explicações sobre o que está rolando na vida dele, tá? E a gente vai assistir, então já vai deixando o seu like aí, me ajude aqui a crescer esse canal, tá? O canal é pequeno, mas o que eu faço aqui é de coração. Beleza? Então vamos entender aqui o que está acontecendo, beleza? Bora lá! Pessoal, eu tô praticamente há, sei lá, 8 meses em silêncio, sofrendo. Eu e minha mulher sofrendo muito. A nossa equipe toda tá sofrendo muito desde o ano passado. E eu realmente espero que você que está vendo esse vídeo aqui nunca passe pela situação de ver a pessoa que você mais ama na sua vida sendo exposta na internet, sendo ameaçada, sendo xingada, vendo a sua imagem sendo atrelada a uma mentira. Bom, depois desse caso aí, acredito que a esposa do Petri, né, esteja sendo bastante atacada na internet, assim, pelos haters, né? O pessoal falou que. O pessoal costuma falar bastante que o Petri mudou muito, né? Depois que ele. Não sei se ele tá casado, né? Mas depois que ele entrou nesse relacionamento com essa moça, tá? Eu costumava assistir bastante o A Deriva, né? Porém, esse programa aí que ele faz com a esposa dele, assim, eu não tenho acompanhado muito, acompanhei pouca coisa aí que rolou ali com o Thiago de Carvalho, né? Eles eram bem amigos, né? E agora, né? Agora estão indo uma treta judicial aí, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. A uma ação que ela não tomou e que ela não fez. Eu espero que você nunca tenha que ver a alma da pessoa que você ama sumindo a cada dia. Eu espero que você não precise ver a expressão facial da sua mulher de tristeza 24 horas por dia por ter sido vítima de uma mentira, e uma mentira que foi propagada pela pessoa que você mais ajudou em. É, o Thiago de Carvalho, né? Thiago Carvalho, acho que é o nome dele. E o que que rolou, né? Na época lá, né? O Thiago, acho que arrumou uma confusão lá com, enfim, né? Com um internauta lá, né? Que ficou escrevendo um monte de besteira lá. E aí esse internauta ameaçou, falou que ia lá no estúdio pegar todo mundo, né? E aí o Thiago quis peitar o cara. E aí a esposa do Petri, né? Interviu e tudo mais. Né? E foi daí que rolou toda essa complicação, né? Os dois eram amigos, né? Amigos de longa data, e devido a toda essa confusão, né? Eles desfizeram então a parceria. Toda a sua vida. Eu espero realmente que ninguém nunca passe por isso, porque eu nunca senti uma dor tão grande quanto eu venho sentindo desde novembro do ano passado. E eu tentei me expressar de maneira artística, de maneira cômica, de maneira séria. Eu berrei, eu me desesperei e nada do que eu fazia parava os ataques. Muito pelo contrário, só aumentava. Só aumentava a rede de ódio, as mentiras e os ataques. Quem trabalha com a internet, né? Acaba tendo que passar por isso, né? Talvez um dia eu passe, né? Bom, já tenho que me preparar para esse tipo de coisa, né? E depois de um tempo, eu decidi ficar em silêncio e trabalhar. E mesmo assim não adiantou. Porque Pelo que eu tenho visto aí, os comentários aí, o Petri não ficou meio em silêncio não, né? Fez vários ataques também ao Thiago, né? Brincadeiras, chacotas, né? Tanto é que parece que o Thiago pediu para ele tirar alguns capítulos do ar, né? Que
que ainda estão no canal do Petri, né? Nos projetos, né, do Petri. Eu não sei se ele ficou realmente tão em silêncio assim, né? Mas ok, vamos lá. Os ataques continuam, essa mentira de que a Bianca, minha mulher, tem alguma responsabilidade nessa história continua sendo propagada. As pessoas continuam comentando isso na internet. Isso é uma mentira. É mentira. Dá pra entender? Eu realmente espero que você, se você tem uma mulher, se você tem alguém que você ama, eu espero que você nunca passe pelo que eu e a minha mulher passamos desde novembro do ano passado. Tá bom? O dia que você vê o rosto da sua mulher de tristeza 24 horas por dia, porque ela está sendo atacada por causa de uma mentira contada por uma pessoa que você só ajudou a sua vida inteira, aí você vai entender a situação que a gente está passando aqui desde novembro, tá bom? O Petri tá bem abatido, né? Tá bem chateado, né? Parece que esse processo aí ele é bem sério, tá? Não é uma coisa assim de mocinhos e bandidos, tá? Porque né, não é assim que funciona a coisa. É verdade, mas parece que, né, a coisa vai escalar aí, né? E vai rolar tem bastante grana envolvida, né? E aqui tem um outro vídeo aqui do Redcast sobre uma nota, né, que o Petri pediu, né? Mandou lá pro Redcast por causa de algumas coisas que o Junior Masters, né? Andou, Vou ler aqui. aqui, ó, que andou falando, né, em um dos programas, né? Aí o Petri mandou uma nota e o Junior Masters, né, o Chad bolivariano, né? Ele tá bem bolivariano agora, né? Lançou um gorrinho, cachecol, né? Tá parecendo um Chad dos Andes mesmo, né? E aí o Júnior acabou apagando, né, esse capítulo porque ele e o Alessandro lá, né, do canal Acho que Eu Sou Seu Pai, né? Eles estavam discutindo sobre esse assunto, né, do processo. E agora a gente vai entender aqui um pouco aqui o que está acontecendo, porque o Petri mandou aqui uma nota pro o nosso Chad dos Andes ler, né, e dar seus esclarecimentos, né? Então eu vou reagir aqui também. Que agora um e-mail, tá? Um arquivo que me foi enviado a respeito do pedido de direito de resposta. A empresa Arthur Petri Produções LTDA vem, por meio deste, solicitar o direito de resposta em razão de informações falsas e distorcidas divulgadas por Junior Masters e Alessandro Santana. Nossa, o bicho já meteu logo que os caras estavam mentindo, hein? O bicho tá brabo. Petri tá brabo mesmo. E o seu Júnior tem uma estima muito grande, né, pelo Petri, né? Tem uma estima muito grande, né? Então, tá lá, o Júnior tá lá de prontidão para poder, né, passar a nota adiante, né? Durante transmissão ao vivo no programa Redcast no dia 10 de julho de 2025. Solicitamos que as informações a seguir sejam lidas na íntegra, sem cortes ou edições, em todos os canais do Redcast, incluindo o canal principal e o canal e canais de cortes. Só quero já adiantar aqui a minha posição, esclarecer que as coisas que foram ditas aqui no programa, acima de tudo, foram feitas também pelo fato do programa ser ao vivo e com a participação de Alessandro Santana, que trouxe essas informações, tá bom? A partir daí, eu me responsabilizo por ter sido publicado no meu canal e por isso eu estou lendo aqui o direito de resposta. Eu cheguei a ver esse corte aí, né? Na verdade, foi o próprio Alessandro, né, que trouxe essas informações. Parece que ele encontrou lá o Thiago Carvalho, não sei. E aí eles conversaram e o Júnior trouxe, né, essa conversa pro Redcast, né? Aí o nosso Léo Dias aí da Red Pill aí tá aí, né? Enfim, né? Tá aí passando as informações que o Petri passou pra ele, né? Então, vamos lá. Léo Dias da Red Pill é boa. Bom, ao contrário do que foi divulgado durante o programa, o processo ao qual Arthur Petri Produções LTDA responde não se trata de uma ação trabalhista, nem está relacionado a valores pendentes por serviços prestados por Thiago à empresa.
Também é importante esclarecer que, ao contrário do que foi afirmado publicamente por Alessandro Santana, Thiago Carvalho nunca teve participação societária no podcast Desinformação, tampouco na empresa Arthur Petri Produções LTDA, e muito menos os supostos 15% do programa, como foi dito no ar. O programa é uma produção original Saco Cheio TV, empresa criada do zero, financiada com recursos próprios e construída com muito trabalho por Arthur Petri, que sozinho assumiu todos os riscos do projeto. Foi ele quem colocou o nome, a reputação e o dinheiro em jogo e investiu tempo, energia e finanças, sem garantias de retorno, sem investidores, sem rede de proteção. Thiago Carvalho nunca investiu no programa, nem se propôs a adquirir qualquer cota do projeto ou da empresa. No caso, acredito que o Thiago está reivindicando, né? Uma participação, né? Porém, enquanto ele estava lá participando, né? No caso, ele estava lá como um coadjuvante, vamos dizer assim, né? Ele não tinha uma participação, né? Ele não investiu do próprio bolso dele, porém, o Thiago estava sempre por lá, né? Ele teve lá a colaboração dele, né? Devido a esse rompimento, ele está aí reivindicando, né? Só que aí fica complicado, né? Se não teve nada contratual nem nada, né? Aí como é que ele vai querer reivindicar alguma coisa, né? Fica difícil, né? Porém, né? Quem vai definir isso é a justiça. Mas a imagem dele tá lá atrelada, né? Tá lá. E aí vamos ver como é que vai se desenrolar, né? Mas vamos continuar aqui com a nota do Junior Masters aqui. Sua participação sempre foi como prestador de serviços, remunerado por estar ali. A fim de esclarecer a situação, para o público, vamos aos fatos. Thiago Carvalho requer 15% do lucro bruto de toda a empresa Arthur Petri Produções LTDA, ou seja, 15% do lucro da carreira de Arthur Petri como comediante stand-up, do podcast Saco Cheio, do A Deriva Podcast, do podcast Fit Beatriz, do Tarja Preta FM, do podcast 3 contra 1, do podcast Essa Noite Não, do podcast Desinformação e de qualquer outro projeto que a Saco Cheio TV venha a produzir no futuro ou tenha produzido no passado. É importante explicar o que isso significa na prática. Lucro bruto é o valor obtido pela empresa antes de pagar qualquer despesa ou obrigação, ou seja, Thiago está pedindo 15% antes mesmo da empresa arcar com impostos, salários de funcionários, contas de aluguel, luz, internet, gastos com servidores do site, serviços de live stream, produção técnica e qualquer outro investimento necessário para manter o funcionamento da empresa no referido mês. Ao contrário do que foi... Ele está pedindo tudo, assim, tudo que todos os projetos do Petri gerou. Desculpa. Mas baseado em quê que ele tá pedindo essa grana toda? Ou melhor, né, que ele tá pedindo todo o rendimento de todos os projetos, até mesmo do que ele não participou? Tá estranho isso aqui, não tá? Foi afirmado por Alessandro Santana durante sua participação no Redcast. Thiago Carvalho solicita sim que continue recebendo o mesmo valor que ganhava enquanto ainda prestava serviços para a empresa. Além disso, Thiago pede perícia nas contas bancárias empresariais de Arthur Petri e requer, caso isso não ocorra, o bloqueio imediato das assinaturas que sustentam a empresa. Caraca, bicho. Nossa, será que isso aí, tudo que ele tá pedindo é coerente? Nossa, tá meio, assim, a meu ver, tá? Não sei, eu não sou juiz, não sou advogado, eu só tô reagindo aqui, né? Mas tá estranho isso aqui, né? Tá meio fora, né? Mas tá esquisito, tá esquisito. Então, ó, não me processem, tá? Nem Thiago Carvalho, nem Petri, tá? Por favor, tá? Eu só tô aqui fazendo um videozinho aqui, tá bom? Não sei se ele tem direito, se não tem, tá? Então, mas eu tô achando esquisito isso aqui, hein? Bem como o bloqueio da conta bancária da Arthur Petri Produções LTDA. Essa medida
se deferida, coloca em risco imediato a subsistência de todos os prestadores de serviço que dependem da empresa para viver. Sobre a censura, Alessandro Santana afirmou que não houve qualquer tentativa de censura contra a plataforma Saco Cheio TV. Sendo assim, vamos mais uma vez aos fatos. Thiago Carvalho pediu a remoção integral do episódio 406 do podcast Desinformação com a participação de Luciano Potter, onde a sua saída do programa foi anunciada ao público. Pediu também a remoção do episódio em que Arthur Petri relata aos ouvintes os fatos que levaram ao afastamento de Thiago da empresa. E ainda solicitou a retirada do episódio humorístico O Grande Reset do podcast Saco Cheio, publicado em novembro de 2024, no qual Arthur Petri aparece caracterizado como John Lennon e Bianca como Yoko Ono. O Grande Reset. Sobre esse episódio em específico, é necessário um nível maior de detalhamento. Vamos às alegações feitas por Thiago para justificar o pedido de remoção do conteúdo. Thiago Carvalho afirma que o episódio deve ser retirado porque sua banda favorita é os Beatles. E que... Nossa, sério? Ele tá pedindo por causa disso, mas aí também, né? Sensível, né, esse Thiago Carvalho, hein? Porra, é uma chacota, cara. E aí? Você também não é humorista? Pelo menos você procurava ser, né? Enfim, né? Inclusive, o Thiago Carvalho, ele atacava bastante o Junior Masters, né? Eu lembro disso. Eu lembro, de vez em quando eu assistia. Bicho era na veia, assim, cara. Thiago Carvalho era maldoso. E, ao se vestir de John Lennon, Arthur Petri estaria realizando um ataque pessoal contra ele. Alega também que artes visuais criadas por nosso design gráfico, nas quais Arthur Petri e Bianca aparecem montados como John Lennon e Yoko Ono, configurariam um ataque à sua imagem. Para justificar a relação com a banda, Thiago argumenta que o bonequinho que o representava no desenho do logo do podcast Desinformação era retratado vestindo uma camisetinha dos Beatles. Zoeira foi bem, né? Pô, foi inteligente, cara. Pô, a esposa dele de Yoko Ono, o Petri de John Lennon, né? O Thiago Carvalho seria quem? Seria o... Ah, como é que é o nome lá do baixista, cara? Agora não, agora me fugiu a imagem, cara. Quer dizer, me fugiu o nome lá do... a Yoko Ono fez, né, os Beatles se separar, né? Então, pô, a piada foi boa. Você entendeu? Paul McCartney, o Thiago Carvalho seria o Paul McCartney e o Petri seria o John Lennon. Pô, a piada foi bacana, pô. Agora o cara ficou ofendido por causa disso. Nossa, muito, né? Sensível, né? A sacada foi muito boa. Thiago Carvalho solicitou a remoção do episódio por conta de uma piada envolvendo Martinho Lutero. Segundo ele, a piada representaria um ataque direto aos valores católicos que ele carrega em sua vida pessoal. Thiago pediu a remoção do vídeo devido a piadas feitas sobre coaches masculinistas, alegando ser uma alfinetada ao seu conteúdo de coach masculinista. Coach masculinista pode ser qualquer um, né? Não precisa ser necessariamente dele. Pô, o Thiago tá achando que o mundo gira em torno dele também, cara? Demais, né? Além disso, solicita a remoção do episódio por conta de sátiras a outras figuras que promovem discursos sobre masculinidade, afirmando que essas menções também configurariam ataques à sua imagem. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta de uma paródia musical feita por Arthur Petri com a canção Imagine, do John Lennon. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta da paródia musical feita com a música Heavy is the Crown, da banda Linkin Park. Thiago também solicitou a remoção do episódio por conta de uma piada feita por Arthur Petri direcionada ao próprio público, que, na época, atacava Arthur nas redes sociais. Na brincadeira, o público foi chamado de sujeiras que não haviam passado no grande filtro, e o filtro estava imundo.
em referência à ideia de que parte da audiência não havia entendido a proposta do conteúdo. Thiago alega que essa metáfora se referia a ele. Por conta da reação do público após o desligamento de Thiago do programa. Nossa, mas o Júnior Massa tem uma dificuldade de ler, cara. Ele tá parecendo o Chaves lá, lendo a carta lá do seu Madruga lá, né? Cara, tá. Ô Júnior, você precisa dar uma treinada aí, né? Pô, você tem um dos maiores podcasts do Brasil, cara. Pô, te admiro tanto, cara, mas tá difícil, hein? Ô, dificuldade, cara. Programa, Arthur Petri fez uma piada sobre se sentir o Justin Bieber após separação com a Selena Gomez. Thiago afirma que isso seria um ataque a ele e que Arthur Petri estaria reforçando estereótipos misóginos e machistas. Por esse motivo, pediu a remoção do episódio. Thiago solicitou a remoção do episódio pelo fato de Arthur Petri ter deixado um boneco xaropinho sobre a mesa do estúdio durante a gravação. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta da aparição de um personagem infantil satírico intitulado Homem Tetotelona, de tetas de aço, interpretado por Arthur Petri e Bianca. Thiago pediu a remoção do episódio, pois Bianca, ironizando o público que a culpava pela saída de Thiago da Saco Cheio TV, fez piada sobre dar mentoria de Yoko Ono em um painel ONU, em referência aos ataques que vinha recebendo do público. Thiago também solicitou a remoção do episódio pelo uso de soundboards. Soundboards, trechos de áudio com frases ditas por ele próprio sobre Arthur Petri. Thiago pediu a remoção do episódio por conta de um comentário feito no chat por um ouvinte durante a transmissão. Morra, herói ou viva o suficiente para virar áudio de mesa, alegando que a citação distorce a mensagem original do filme Batman, Cavaleiro das Trevas. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta de um quadro que aparecia no cenário do estúdio naquele dia, com uma imagem de Bianca e a inscrição funcionária do mês, menina do Xerox. A expressão menina do Xerox foi utilizada anteriormente pelo próprio Thiago em um de seus vídeos para se referir a Bianca. Ô louco, aí, ô louco, Thiago. Ofendendo assim a esposa do chefe, cara. Porra, mano. Coisa, hein? Tá louco, hein, Thiago? Thiago pediu a remoção do episódio, pois havia no cenário do programa um letreiro com os dizeres satíricos, em referência ao público que estava cancelando assinaturas do Saco Cheio TV. Na época, o grande filtro foi aplicado e nós estamos livres. Thiago alega que foi um ataque a ele. Thiago solicitou a remoção do episódio por conta da abertura oficial do programa Saco Cheio Radio Show, narrada por um locutor profissional. Na introdução, o locutor diz: se você ficar muito irritado com o programa, finja que aqui é um audiobook em primeira pessoa sobre um indivíduo idiota, burro e contraditório. Se isso não funcionar, procure um terapeuta. Embora o texto seja uma brincadeira recorrente do programa, Thiago alegou que a fala seria direcionada a ele. Thiago pediu a remoção do episódio, pois Arthur Petri e Bianca fazem piada sobre a audiência não poder lavar louça e ouvir podcasts ao mesmo tempo. Thiago alega que são ensinamentos feitos por ele, e por isso a brincadeira seria um ataque a ele. Durante a transmissão ao vivo. Nossa, mas é tanto coisinha assim que, ai, nossa, é referência a ele, é referência ao Thiago, mas tudo é referência a esse rapaz, cara. Ô, Thiago. Tudo é sobre você, cara. Às vezes não é. Entendeu? Às vezes não é, cara. Mas, enfim, né? Oportunidades, né? As oportunidades aparecem, tem que aproveitar tudo que é detalhe, né? Tá sendo bem orientado pelo advogado, talvez. Vivo, em meio a uma bateria de fogos que estourou na rua, Arthur Petri fez uma brincadeira improvisada,
dizendo que São Paulo estava em festa por estar livre de masculinistas. Thiago alega que isso reforça um senso de desprezo coletivo e que por isso o episódio deve ser derrubado. Ao responder pergunta de ouvinte sobre como lidar com a ansiedade, Arthur Petri responde de forma irônica: muita grana, crucifixo no peito e fotinho na igreja. Thiago alega que esse é um grave ataque à sua identidade e valores. Outro pedido de censura. Outro conteúdo cuja remoção foi solicitada foi no episódio Podcast Saco Cheio intitulado Tudo é Gay, publicado em novembro de 2024. Nesse episódio é apresentada uma radionovela ficcional em formato de ódio, na qual Arthur Petri está hospedado em um hotel e recebe uma ligação do personagem Daniel Gonçalves, um locutor aposentado. Durante a conversa, Daniel pergunta se Arthur conseguirá apresentar o programa naquele dia, momento em que Arthur descobre 67 mensagens deixadas na sua secretária eletrônica. A obra fictícia retrata, então, o conteúdo dessas mensagens enviadas por personagens que criticavam ou ofendiam Arthur. Thiago alega que, em meio aos 67 recados, se sentiu retratado como um dos personagens. Por isso, solicitou a remoção do episódio completo. Sobre a inverdade divulgada por Junior Masters. Durante a transmissão do Redcast, o apresentador Junior Masters afirmou que Arthur Petri Produções teria perdido a ação em primeira instância. É importante esclarecer que essa informação é falsa. A decisão de primeira instância se refere única e exclusivamente aos pedidos de remoção dos conteúdos humorísticos citados anteriormente. Diante disso, a equipe jurídica de Arthur Petri Produções LTDA entrou com um agravo de instrumento solicitando que os episódios sejam recolocados no ar, por entendermos que se trata de um grave ataque à liberdade de criação, expressão e manifestação artística, e que o segredo de justiça pedido por Thiago seja anulado para que possamos tratar o assunto com total transparência diante do nosso público. O agravo de instrumento é um documento público e pode ser consultado por qualquer profissional da área jurídica. Cabe esclarecer também que todos os outros pedidos feitos por Thiago foram indeferidos pela Justiça de primeira instância. Bom, feito isso, li toda a nota, né? Eita, Júnior. Júnior, você é um comunicador, meu querido. Você precisa treinar mais essa sua leitura, cara. Tá parecendo Chaves lá no capítulo lá, que ele tá lendo lá a carta da Chiquinha lá. Da biscavó. Deixa eu ver se... É isso mesmo. Não. Continua. O bicho até se perdeu até. Sobre o valor da causa. Não. Desculpa, gente. É que é longo o texto. Caraca, Júnior. Ô, Júnior, você é comunicador, cara. Tá parecendo Chaves, tá igualzinho, cara. O capítulo lá que a Chiquinha quebra o óculos. Aí o Chaves tá lendo a carta pra ela. Tem um capítulo com o Seu Madruga que é assim também. Tem mais uma outra questão aqui. Vamos lá. Ou seja, além da liminar que determinou a retirada temporária de alguns conteúdos humorísticos e que já está sendo contestada por meio de recurso, nenhuma das outras solicitações foi aceita pela Justiça. É importante observar que até fevereiro de 2025, 3 meses após o seu desligamento, Thiago Carvalho ainda reagia publicamente a conteúdos de Arthur Petri em seu próprio podcast. Em nenhum momento houve qualquer solicitação de remoção, bloqueio ou suspensão desses conteúdos por parte de Arthur Petri. Ou seja, todos os vídeos humorísticos e artísticos produzidos pela Saco Cheio TV, relacionados ao cancelamento que a empresa enfrentava na época, foram retirados do ar a pedido de Thiago, enquanto ele segue utilizando abertamente conteúdos de Arthur Petri dentro de sua própria plataforma paga. É complicado, hein, Thiago? Pô, quer dizer, você usa o conteúdo deles e eles não podem usar a sua referência para poder fazer, né? Enfim. Você utiliza a imagem deles e aí eles supostamente não podem usar a sua, né? Ou fazer indiretas, né? O Thiago ele ficou chateado com indiretas. Agora o Thiago ele tá usando, pelo menos de acordo aí com o Junior Masters, né? Com a nota aí,
Thiago tá usando os vídeos, né, pra fazer lá os reacts e tudo mais, né? Aí, pô, é complicado, hein, Thiago? Aí fica difícil, hein? Sobre o valor da causa. Em declarações públicas, Alessandro Negão afirmou que Thiago não reconhece o valor de 3 milhões de reais. É importante esclarecer que, em nota oficial, Arthur Petri Produções LTDA informou que o processo poderia atingir esse valor. E não Nossa, pode chegar a 3 milhões, cara. Nossa, mas os projetos do Petri geraram tanta grana assim? Caramba, cara, será? Internet muda vidas, hein? E você que tá aí, me ajude também a mudar de vida. Deixe seu like, se inscreva aí no meu canal. Quem sabe eu também não faço uma graninha aqui, né? Conto com a sua ajuda. que foi o valor solicitado inicialmente. O que foi dito, com base em estimativas jurídicas, é que uma eventual condenação, somada à correção monetária, juros, inflação e honorários de sucumbência, poderia facilmente resultar em uma quantia próxima a 3 milhões de reais. Nossa senhora, é muito dinheiro, cara. Nossa, 3 milhões? Será que pode chegar a tudo isso? Uma eventual, né? Condenação. O valor é muito alto, hein? Se houver esse processo realmente, eu acredito que vai rapelar o Arthur Petri, né? O Arthur Petri não vai ter nem condições de manter um programa, ainda mais com a estrutura toda que ele usa, né? E acredito que ele vai ter que virar motoboy que nem eu, né? Complicado. É importante esclarecer Eu acho difícil, né? O juiz vai olhar assim e vai falar, meu, que absurdo, né? 3 milhões? Não vai chegar, não vai chegar, não é possível que vai chegar um valor desse, né? É estratosférico. Chega a ser, nossa, fantasioso esse valor, né? Eu imagino, né? Eu imagino. que o pedido indenizatório já foi protocolado Ô, Júnior, tá igualzinho o Chaves. com valor inicial milionário. Para além de todos esses fatos, cabe salientar ainda que após os seus 2 pronunciamentos oficiais sobre a saída da Saco Cheio TV, onde Culpabiliza! Ô, Júnior! Culpabiliza, meu querido! culpabiliza Ele tá com dificuldade de falar culpabiliza. Ó, culpabiliza. Ê, Júnior. Eu admiro bastante o Júnior, cara. O Júnior, do nada, aí criou um verdadeiro. Um dos maiores podcasts dele, né? Eu tenho uma admiração muito grande. Confesso que eu tenho um sonho. Que é ir no Redcast um dia. Trocar uma ideia com o Júnior Masters. Né? Quem sabe um dia. E junto com o Moreno Tatuado. Já pensou eu e o Moreno Tatuado e o Júnior Masters trocando uma ideia lá? Mas acho que é um sonho muito distante, né? Moreno Tatuado zoa muito ele. Acho muito difícil. Acho muito difícil o Júnior querer fazer um podcast lá com o Moreno Tatuado. Talvez seja mais fácil eu, hein? terceiros por seu desligamento. O próprio Thiago Carvalho confessou em um dos seus programas que já queria sair da empresa, não precisava financeiramente do Saco Cheio TV, não queria lidar com um nego fraco em referência a Arthur Petri, forçou o seu desligamento ao invés de pedir para sair, desrespeitou o Arthur Petri, dono da empresa, de propósito na frente de outros funcionários e que, por fim, seu desligamento foi justo e correto. Considerações finais. Esses são esclarecimentos que Arthur Petri Produções LTDA considera necessários diante das informações falsas e distorcidas divulgadas publicamente. O posicionamento da empresa está registrado. Fim da nota. Agora sim. Bom, só tenho mais um comentário a falar a respeito disso, que... Ufa, finalmente, hein, Júnior? Ufa, agora vamos lá. Considerações finais, Júnior. A respeito do assunto, em primeiro lugar, foi lida a declaração, a postagem que está nas redes sociais da Saco Cheio TV,
Então, a minha parte ali foi simplesmente ler esse texto, justamente também para deixar bem claro para o público que nos assiste, tá certo? E que sim, a grande questão é que as informações que foram divulgadas partiu, tá certo? Dentro de uma conversa com o Alessandro, tá? Com o outro integrante, tá? Da disputa judicial. Eles conversaram e aquilo que foi publicado no canal, antes mesmo dessa nota chegar, já tinha sido retirado porque não quero ter desavenças com os dois lados. Tá? Eu acredito que os dois lados podem e devem se entender na justiça. É uma ação que deve ser justamente levada para este fim, para que a justiça examine e tenha acesso aos dois lados. E aí eu fico também observando agora, aguardando, né, a qualquer outra decisão, qualquer outra mudança, no sentido de repente, o processo se tornar público e aí o juiz determinar alguma outra coisa, para que assim, né, a gente tenha um desfecho. Bom, então é isso aí, né, gente? Tá aí a nota aí que o Júnior Macias esclareceu, né? Então tá rolando aí o processo entre o Arthur Petri e Thiago Carvalho. Então vamos acompanhar aí os próximos desenrolares aí dessa história, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima, rapaziada. Fui!